E para todos aqueles que acham que você está derrotado, diga a eles que ainda estão rolando os dados. Hoje são 16 de maio de 2024. Arquétipo do samurai. Vamos falar sobre o arquétipo do samurai. Que é o novo, novo arquétipo da mentoria. Já tem aí umas 2 semanas que iniciamos o uso. Eu enviei a foto para vocês. E para quem está assistindo no YouTube, é porque essa live aqui ela está dentro de uma mentoria. Então, estamos falando do arquétipo do samurai porque estamos utilizando o arquétipo do samurai em nossa mentoria. Foi enviada a foto para vocês, e aí o primeiro passo é você colocar a foto na tela inicial do seu celular, no fundo de tela da tela inicial do seu celular, dar um print e enviar no grupo. Esse já é um primeiro passo para a entrada no arquétipo. O segundo passo é você assistir esta, e aí, né, passou-se esse período, e agora você vai assistir esta live. O simples fato de você ter os conhecimentos que vamos passar sobre o arquétipo do samurai, vamos focar na questão do que importa, né, do que importa neste momento ser usado, das energias do samurai. O simples fato de você estar acompanhando essa live, isso já funciona como uma segunda etapa da ativação do arquétipo. O samurai tem como uma energia predominante a disciplina. O nosso foco, ao usar o samurai, é focar na disciplina. O samurai, ele tem uns aspectos bem, não digo curiosos, mas importantes de serem percebidos, analisados, principalmente quando se está usando, porque existe uma parte negativa aí. E aí a pessoa deve estar atenta. O samurai, então, ele é focado na disciplina. Muitas pessoas, quando elas estão carentes de disciplina, elas podem utilizar a energia do samurai para chegar nessa disciplina. E aí, isso traz equilíbrio, proatividade, energia, fluidez mental, combate à procrastinação, foco, aquele constante crescimento, a entrada no flow, porque a disciplina traz junto da disciplina, a rotina anda de mãos dadas com a disciplina. Rotina e disciplina, elas meio que se misturam, chegando numa energia só praticamente. A rotina, se não tiver disciplina, não existe. Se a disciplina não tiver a rotina, dificilmente ela vai existir. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegado a rotinas. Mas, nos períodos da minha vida em que eu mantive uma rotina, foram os períodos que eu mais cresci, que eu mais evoluí. Só que nós ativistas quânticos, nós também focamos muito no arquétipo do rebelde. Então, o rebelde, ele tem a tendência a querer se afastar da disciplina. O ativista quântico, ele tem uma energia muito forte no arquétipo do rebelde. Então, e é bom o samurai porque ele dá uma equilibrada, porque o rebelde, ele tende a sair tende a vibrar muito no aspecto negativo do rebelde. É uma tendência do rebelde isso. Vibrar no aspecto negativo. E não só no positivo. Bom, o samurai, quando ele está num combate, ele nunca pede para parar. Se vocês forem ver as lutas de MMA de um japonês, o MMA é aquela luta onde antigamente chama de vale tudo, agora é MMA, onde lutadores hoje em dia os lutadores eles treinam várias modalidades para poder lutar o MMA. Karatê, boxe, jiu-jitsu, luta de chão, e sempre quando tem um japonês, sempre não, mas muitas vezes o japonês quando ele está lutando,
e ele está sendo finalizado, o braço dele sendo quebrado, ele pode dar 3 toquinhos, qualquer lutador pode dar 3 toques e a luta encerra, ele está desistindo. Os japoneses, eles não dão os 3 toques. O braço quebra, eles apagam, desmaiam, mas eles não desistem. Isso é algo que vem do samurai. O samurai, ele tem essa questão dele ir até o final. E aí, esse lado tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto positivo é que ele é insistente. Ele não desiste. Se é possível algo e ele quer aquele algo, ele vai até o fim. Esse é um aspecto positivo. Por outro lado, se ele está focando em algo, focando, insistente, e chega um determinado momento que fica claro que é impossível o que ele quer, ainda assim ele vai continuar. Não é que ele vai continuar, ele tem uma tendência a querer continuar, mesmo sendo algo impossível. E aí ele pode ficar nessa, né? Alimentados pela energia, a energia bem pejorativa, muito a energia que eu diria que é uma energia negativa da esperança, se mantém ali em algo que é impossível e ele pode ficar a vida inteira ali até morrer sem conseguir o objetivo, porque preferiu não desistir daquele objetivo e ir para outro. Ele quis ir até o final. Tem esses dois lados. Por um lado, né, vai até o fim. E por outro, mesmo quando algo é impossível, vai existir uma tendência dele continuar. Muitas vezes, algo parece impossível e a pessoa vai lá e consegue. Algo só é impossível até alguém provar o contrário. A pessoa que prova o contrário, ela está no arquétipo do samurai, sem dúvidas. Porém, tem o risco dela tentar provar o contrário e ficar tentando nunca provar. Morre, desencarna, encarna de novo, volta e fica nessa 2, 3, 4, 5 encarnações e não consegue. Isso, gente, isso é um fato, tá? Arquétipo do samurai. O arquétipo do samurai, ele pode ser algo permanente. No nosso caso, o arquétipo do samurai é só um período de uso. Então, não existe esse problema tão grave assim. Porém, ficar atento que muitas vezes algo já pode ser visto como percebido como impossível e a pessoa, em razão do arquétipo do samurai, né, enxerga asa em burro. Pronto, assim dizendo. Isso pode acontecer. Então, tem esses dois lados. Por outro lado, se algo é possível e ela entra no arquétipo do samurai, as maiores possibilidades dela conseguir aquilo estão nesse arquétipo. Bom, uma outra questão. Alguém quer perguntar alguma coisa desse ponto? Esse ponto é extremamente importante. Um outro aspecto. Pode perguntar. Pode perguntar, Cristiane. Quando eu tiver sempre com uma dúvida, o que eu devo seguir, o que você está me batendo uma disciplina, então eu posso buscar o arquétipo samurai. O arquétipo do samurai é para te dar disciplina. Não é para sanar dúvidas. Não, se eu quero me disciplinar, mesmo se eu quero me disciplinar, eu vou buscar o arquétipo samurai. É Se isso? você quer disciplina, você quer buscar disciplina em determinado setor ou na sua vida como um todo, você busca o arquétipo do samurai. Certo, obrigada. Tá bom? Tá bom. Eita! O que caiu aí? Sabe que esse fato foi sem querer que eu esbarrei? Mas não existe isso, né? Meu inconsciente entende que aquela energia não era para estar aqui. Por isso que, sem querer, esbarrou e caiu. Então, vou nem buscar. Deixa ela lá. Bom, continuando. Um outro aspecto do samurai é o seguinte.
quando o samurai ele obtém uma derrota, ele não desiste nunca. Mas, porém, a derrota é imposta a ele de forma obrigatória. Qual é o comportamento que se tem, que se faz bastante? Pegar a espada, ele se mata. Para nossa percepção da realidade, como esse fenômeno ocorre? A pessoa, ela está num objetivo. Então, no arquétipo do samurai, disciplina, foco, e aí é imposto a ela que aquele foco, ela não vai, o que ela quer não vai ser conseguido. Não adianta. Já era. Vamos supor, vamos lá, vou dar um exemplo. A pessoa, ela quer muito passar no concurso para oficial da Polícia Militar. Só que aí o concurso tem um limite de idade, 30 anos. E ela tenta, até que faz os 30 e não passou do concurso ainda. Acabou, não pode mais fazer o concurso. E ela, nos 10 anos, na energia do samurai, estudando, bateu na trave várias vezes, mas não passou. Por algum motivo não passou. Apesar de estar no arquétipo do samurai. Provavelmente não era o propósito de vida dela, porque se fosse o propósito, ela no arquétipo do samurai e dentro do propósito, teria passado rapidinho. Não era o propósito, não passou. Né? O universo não agiu, não se movimentou para ela passar. Ainda assim ela poderia ter passado? Poderia, mas não passou. E aí, ela estava no arquétipo do samurai, na energia do samurai. O que acontece com o samurai? Ele não pode mais, ele se mata. Na nossa percepção da realidade, a pessoa ela não vai pegar uma espada e se matar. Mas ela morre por dentro. Como se morresse mesmo de fato. Está viva, mas como se estivesse morta. Sem vontade de fazer nada, uma depressão profunda. Lembrando que, eu só estou falando da coisa, nossa, parece até que o samurai é algo ruim, estou falando das coisas ruins, né? Porque todo arquétipo tem duas pontas, gente, é a ponta negativa e a ponta positiva, todo arquétipo, toda energia tem duas pontas. Então tem que ficar atenado a isso. A pessoa pode usar o arquétipo do samurai e conseguir, né, tentar algo, focar, e aí é imposto uma derrota, e ela não morrer por dentro? Pode. De que forma? Estudando arquétipo. Porque geralmente isso acontece com a pessoa que está nessa energia, mas não sabe que está. Isso é o que mais tem. A pessoa está no arquétipo do samurai, né, com aquela disciplina, mas nem sabe, a pessoa nem sabe o que é arquétipo. Mas ela está lá, na energia da disciplina. Uma pessoa altamente disciplinada, foi militar, tudo mais. Disciplinada. E aí é imposto uma derrota e ela cai, né, nessa profunda depressão que representa a morte por dentro. Agora, se a pessoa ela sabe que está nessa energia da disciplina, se ela sabe que nessa energia da disciplina existe uma tendência a ela criar um véu e querer coisas também que podem ser impossíveis, se as coisas forem impossível, vai existir uma tendência dela não enxergar que é impossível. Agora, tem várias coisas que são possíveis e ela vai lá e conquista. Que é o normal, tá? Isso de focar em algo impossível, isso é uma exceção à regra, tá, gente? É uma exceção à regra. O normal é ela focar em coisas possíveis e ir lá e conseguir. Esse é o normal. Então, se a pessoa, ela sabe que está no arquétipo da disciplina, que é do samurai, e sabe que tudo isso está envolvido, a percepção dela vai aumentar. O véu criado em algo, o véu criado para ela não enxergar que algo impossível pode ser possível, ele vai ficar fraco, enfraquecido. Por quê? Porque ela sabe que isso existe. Aí enfraquece. Ela sabe que se for posto uma derrota, ela vai ter uma tendência a morrer por dentro. Então, ela já sabendo disso, de forma inconsciente mesmo, já se combate. Então, por isso que o estudo do arquétipo é extremamente importante. Porque o estudo sobre o arquétipo faz com que aqueles obstáculos do próprio arquétipo eles sejam dissipados. Porque aumenta a percepção da pessoa sobre
esses obstáculos. Certo? Então, tem esses pontos aí, que deve ser bastante lembrados. Uma outra questão é que é o seguinte: em qualquer arquétipo, toda pessoa entra, ela tem que colocar uma energia ao encontro, assim como a energia do arquétipo também está se movimentando ao encontro dela, metaforicamente falando. Então, se ela quer disciplina, ela deve iniciar algumas atitudes que atraem a disciplina. A energia da disciplina vai ficar altamente sensível a ser atraída da pessoa que está usando o arquétipo. Mas ela também deve ter algumas atitudes. Por exemplo, se ela não usa agenda, começar a usar agenda. Se ela não tem o hábito de botar alarme no celular, né? Bom, se ela tem dentista e ela tem a tendência a sempre chegar atrasado, começa a botar alarme no celular para ela não chegar atrasado. E isso é algo que vai atraí-la para a disciplina. E a energia da disciplina vai estar ali totalmente sensível a ser atraída. Se ela já colocou a foto, por exemplo, no nosso caso, se ela pegou aquela foto já foi usada umas 2 vezes na nossa mentoria, então ela tem magnetismo já forte. Pegou aquela foto, colocou na tela inicial do celular, deu print, assistiu essa live, ela já está com a energia da disciplina sensível ali para ser atraída, já. Alguns comportamentos dela no dia a dia e ela, entra no arquétipo do samurai. Isso significa o quê? Uma pessoa disciplinada. E o que na prática isso significa? Por exemplo, se é uma pessoa que tem como hábito chegar atrasada em tudo, a mente dela, 20 minutos antes do normal, já vai, Se ela tem um dentista, a mente dela vai, dentista. Vai lembrar, a mente lembra, dentista. Só que ela vai ter a opção de ir ou não ir. Antes, a mente não lembrava, a mente fazia tudo para ela não se lembrar do dentista. Depois que ela está no arquétipo, a mente avisa, porque a mente segue a orientação do arquétipo. Então, né, no horário certinho que ela tem que se lembrar para o dentista para tomar banho, escovar o dente, pegar o Uber e ir para o dentista, a mente avisa. Antes ela não fazia isso. Aí, a pessoa, naquele momento, ela tem que o quê? Ir lá, tomar um banho, se preparar e ir para o dentista. Porque antes ela não fazia isso porque a mente não lembrava, ela esquecia. Agora se lembra. Aí existe também esse fator da pessoa colocar energia, aproveitar esse aviso e colocar a mão na massa. Eu dei esse exemplo e isso se adequa a todas as questões aí da sua vida em que requer a disciplina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, Igor. Pode perguntar. Sobre a questão da disciplina aí, né? No caso, assim, quando uma pessoa tem um compromisso, né, e aí chega para outra e fala que vai cumprir naquele horário, ou então tal dia, como é que seria uma disciplina também? Cumprir um compromisso? Não entendi nada. Ser mais prestativo nesse sentido aí. Repete, por favor. Estou dizendo, né, essa questão de disciplina, né, para a gente cumprir. A disciplina, né, a gente cumprir, né, a nossa disciplina no sentido de cumprir um horário, de cumprir algo, um objetivo. De eu prometer e eu cumprir, no sentido de ser uma disciplina. Sim, com certeza. Com certeza. Por exemplo, começar a live atrasado. Isso é uma indisciplina. Eu mergulhando na arquétipo do samurai, a tendência é que comece se eu falei que a live vai começar às 8, a live começa às 8. A partir do momento que eu falo que a live começa às 8 e a live começa às 8h20, eu não estou fora da disciplina. Então, vamos ver se eu mergulho aí. A disciplina nunca foi o meu forte. Disciplina, rotina, sempre fui mais rebelde do que disciplinado. Tá?
Então, um exemplo. A partir do momento que a pessoa se força, no caso desse, eu me forço a começar a live às 8, porque a minha mente vai lembrar. O horário de você se preparar é agora. Para você começar às 8, você tem que se preparar agora. Aí, naquele momento, eu tenho que chegar e agir. Se eu não agir, naquele momento aí, o arquétipo vai ter dado aviso e eu não entrei. Aí vai chegar outras situações em que o arquétipo vai, olha, Igor, se você quer chegar no horário, se movimenta agora. Porque a disciplina, o arquétipo está ali, sensível. E aí, 4, 5, 10, 15 vezes a minha mente avisando, e em todas elas eu ignorando. O que a mente vai fazer? E vai existir a tendência para quê? Mergulhar na ponta negativa do arquétipo. Ou seja, totalmente indisciplinada. A pessoa vai ficar totalmente mais indisciplinada do que ela já era. Esse é outro ponto. Ao usar um arquétipo, ou ela entra de cabeça, ou melhor não usar. Muitas vezes, a pessoa nem... É como se fosse algo indiferente. Ela tentou usar, mas quase não fez nada. Até pegou a foto, deu o print, viu lá, assistiu essa live aqui de forma meia bomba, e não deu muita atenção. Aí é como se nada tivesse acontecido. Agora, se ela botou um gás, né? Assistiu a live com atenção, botou a foto, tá sempre ali, né? Tem mania de pegar a foto e olhar os detalhes daquela foto, do samurai. Isso é um comportamento importante ser feito. Pegar, ficar olhando, né? Os detalhes, reparar os detalhes ali. Lembrar, começa a aceitar alguns comportamentos que a mente avisa e depois ela entrega, deixa tudo para lá. Esquece. Ela vai mergulhar numa indisciplina. É por isso que se fala que o uso do arquétipo tem que ter bastante atenção. Não se mexe com essas energias por mexer. Como algumas pessoas acreditam, mas também, ao mesmo tempo que acreditam, não acreditam, ou é uma coisa, agora é uma coisa ou é outra. Elas acreditam, mas no fundo do fundo, o paradigma da Matrix começa a falar mais forte e elas dão uma desacreditada. E aí o que acontece? Elas primeiro acreditam na existência do arquétipo, vai lá, tem um comportamento e depois desacredita. Nossa, é maluquice, e deixa pra lá. O que acontece com ela? Elas mergulham, no caso desse do samurai, elas mergulham na indisciplina. Agora, a que leva a sério, fica com uma disciplina tão grande, que as pessoas ao redor acham que ela vai voar. Que o crescimento é assim, ó. Quando a pessoa entra nesse arquétipo de disciplina, o crescimento é assim, ó. Voa. Toda regrada. A mente parece tudo programado. Tudo. Começa a ficar totalmente organizado. Armário organizado, banheiro organizado, tudo dela organizado. Pode ser até que alguém comece a falar, nossa, eu acho que você tá com toque. Porque a pessoa começa a, né, se transformar. No que diz respeito a relacionamento, o que ocorre? Do que a pessoa ela começa a ficar disciplinada, logicamente que um marido, uma esposa, um namorada, uma pessoa, irmã, que mora com ela, que seja totalmente desorganizada, que seja totalmente... A indisciplina é muito da pessoa. Por exemplo, se a pessoa chega atrasada dos lugares e isso não envolve a outra, não tem problema, é coisa dela. Agora, no mesmo ambiente, a pessoa que é indisciplinada tem uma forte tendência a ser desorganizada. E usar os objetos em casa, pega um copo d'água, bebe e larga aí no meio na mesa, acha que os outros são empregados dele. Esse tipo de coisa. Essas situações, para quem está no arquétipo do samurai, elas ficam muito agressivas. Elas começam a ficar agressivas. Se mais ou menos, aí depende de cada pessoa. Assim como também depende do quão ela se aprofundou ou não nessa energia. Ou seja, se num casal já existe
se já existe no parceiro a questão da desorganização dele, chatear dele ou dela, chateá-la ou chateá-lo, a pessoa entrando no arquétipo do samurai, essa chateação vai aumentar. Mas pode ser controlada? Pode. Mas existe essa tendência. Então, uma pessoa tem que, opa, no arquétipo, então tem a tendência a eu ficar mais chateada dessa desorganização da minha namorada, me chatear mais. Então, como eu sei que isso pode acontecer, eu vou procurar ser mais flexível. Para evitar uma briga aí no relacionamento. Tendo atenção a isso, tranquilo, sem problemas. Mas isso deve ser percebido, porque muitas vezes, de forma inconsciente, aquela desorganização vai chateá-la mais. Aí a pessoa, nossa, eu não aguento mais, você é desorganizado, não aguento mais, estou no meu limite, você é desorganizada, você é desorganizado, né? Dependendo ali do... Não aguento mais. Esse comportamento pode ser apenas um extravasamento da energia do samurai. Né? Ojeriza a desorganização. E uma pergunta. Pode perguntar. Quando você mencionou as pessoas ficar bem, como é, Cristiane? A pessoa fica agressiva, porque uma pessoa botou no carro. Vou dar um exemplo meu. Eu fiquei flexível. Eu uso essa flexibilidade. Quando eu vou tomar, no banheiro, quando eu tomo banho, no azulejo, eu tenho aquele squeeze, aquele limpador de vidro, aquele que a gente limpa. Então, eu sempre limpo, eu pego... Você mora com alguém? Eu tirar água. Sim, e porque meu companheiro não limpava, ele deixava, porque a água fica aquelas manchas de água. Sei. Então, eu mantenho limpo, rápido, botando aquele limpador de vidro, passando, é bem rápido. Certo. Eu não vou reclamar, então eu vou dar exemplo. Fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz 3 vezes, fiz 4 vezes, fiz 5 vezes. E um dia eu cheguei, ele limpou. Ele fez o que eu fiz. Eu dei um exemplo. Isso é... Ótimo. Ótimo. Isso aí já não vai ser Isso não vai ser uma questão em que pode fazer você ter um ataque de ojeriza a uma indisciplina. Né? Você já serviu de exemplo? Ótimo. Mas ficar atento a outros. Tá bom? Certo. Obrigada. Eu estou me observando muito. Porque É isso aí. meio indisciplinada. Mas não pode ser também aquela indisciplinada quando minha mãe sempre falava que eu era indisciplinada. Isso tem a ver alguma coisa? Então, pode ser que... e aí você aceitou, né? Isso aí, e em razão disso, existe uma tendência sua em disciplina, porque existe essa crença em você, essa crença limitante de que você é indisciplinada. Porque quando a mãe fala, e você hoje lembra da sua mãe falando quando era criança, então isso marcou muito. Então pode não, fatalmente tem uma crença aí limitante nesse sentido. E o samurai é ótimo para você limpar essa crença. Agora vai ser uma briga ali, né? Vai ser uma briga. Certo? Você tem que sair vencedora. Você vai ter que... Você tem de sair vencedora. Você vai sair vencedora. A espada. Você vai sair... Oi? A cruz e a espada.
a espada do samurai é altamente eficiente. Todo samurai tem que ter uma espada, né? O samurai sem espada é a mesma coisa do dentista sem aquele motorzinho lá para obturar o dente, né? Ou um pianista sem as mãos. Se bem que, né, do jeito que o ser humano deve ter gente aí que toca piano só com o pé, com os dedos do pé. Deve existir. Bom, Obrigado, Igor. mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, Igor, quero. Pergunta, Rita, amada Rita. Deixa eu te falar uma coisa. Qual a diferença quando eu estou agindo no automático e quando eu estou agindo com disciplina? Mas qual é a Por relação? exemplo, Agindo no automático e agindo com disciplina? Porque muitas vezes a pessoa já é disciplinada no automático. Certo? mas o automático não é uma coisa ruim, não é que eu não estou no aqui e agora. Não, porque olha só, quando algo entra no hábito, se torna meio que automático, Sim. né? Uhum. E agora, o que nós estamos ponderando aqui, que nós estamos focando aqui, batendo na tecla, é que essa disciplina que ainda não está no automático, a pessoa vai ter que manualmente trazê-la, né, focar, utilizá-la até ela entrar no automático. Tá. É isso que nós estamos batendo aqui, tá? Porque agora eu acho que eu não entendi aí seu questionamento. Alguma coisa acho que eu não captei do comportamento automático, que não seria bom. Você quer falar sobre isso ou não? É porque eu pensei assim, se eu estou agindo no automático, isso já virou para mim uma coisa. Eu não estou no presente, eu não estou no aqui e agora, eu já estou fazendo no automático. Isso já se tornou comum para mim. Se Eu algo não preciso pensar se para algo agir. se for algo positivo, não tem problema. Agora, se for negativo, vai ter. Aí vai depender. Aí a questão é você tá na dúvida de repente saber se é positivo ou negativo algo esteja no automático. Isso é. Entendeu? Mas entendeu o que eu estou dizendo? O Sim, fato de estar no automático, isso não quer dizer que seja negativo ou positivo. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Cada caso tem de ser analisado, caso a caso. uhum, tá ótimo. Se você trazer um exemplo real, fica mais fácil, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, Igor. Pergunte. Assim, como é que eu faço para me gerenciar, né, e Só um ter minuto, eu disciplina vou no sentido sobre. assim, do Um minuto só, Rangel. trabalho e a Desculpa. questão de um curso. Minuto só, Rangel. Desculpa te interromper. Ou no que diz respeito ao arquétipo do samurai, eu vou encerrar aqui a gravação, mas a live vai continuar. Só para ficar organizado isso aqui.